Oi, gente, estamos de volta. Agora com a leitura da palavra, né, no livro de Atos 12. Já oramos no primeiro vídeo, lá já louvamos. Se você quiser louvar comigo, vai até o primeiro vídeo e acompanha lá os louvores da harpa cristã que foram louvados hoje. Amém? Para a glória de Deus. E vamos ao livro de Atos, capítulo 12, né? Capítulo 12 do nosso devocional de hoje, 4 de maio de 2025. O primeiro domingo de maio, né? Próxima semana é Dia das Mães. Quem sabe, né? Eu vou estar aqui fazendo um sorteio, né? Para as mães, né? Para a mãe, né? Um sorteio aí de um brinde para a mãe. Que estiver aí que vai estar aí na escuta, né? Amém? Vamos agora aqui, gente, fazer a leitura do livro de Atos 12, né? A gente já viu que a semana passada Pedro estava lá na igreja, né, em Antioquia. Foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Que estavam seguindo a Cristo, pregando o evangelho de Cristo. E hoje nós vamos ler a passagem quando Pedro, né, foi preso e também teve um grande livramento dado por Deus. Você acredita que Deus ainda dá livramento hoje? Eu creio, viu? Eu creio porque só é um fato de nós estarmos aqui vivendo nesse mundo, né? Tenebroso, que acontece tantas coisas ruins. E você está aí, né? Ouvindo esse vídeo, é porque Deus te deu livramento, né? Tá dando livramento todos os dias. Que não acontece nada de mal com você. E você está aí, né? Respirando com saúde, né? Passou pandemia, passou tantas coisas aí, você está aí de pé. Então, isso também é livramento, né? Livramento de morte. Amém? Glória a Deus. Então, que você possa estar sempre orando a Deus, para que Ele venha sempre te dar livramento e discernimento, sabedoria da palavra dele também, não é? Para poder não ser enganado, né? Por falsos mestres, falsos profetas que tá tendo por aí, não é isso? Vamos lá. Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Olha só, gente. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Era o dia dos pães asmos, né? Pães sem fermento. Nós vimos aqui que desde do começo, né, que a igreja sofria perseguição, né? Os cristãos eram perseguidos e até mortos, né? E viu aqui que Herodes mandou matar Tiago, né? O irmão de João. E eu creio que esse Tiago também era irmão de Jesus, por parte de mãe, né? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só. Aqui está falando que era época de pães asmos, época da Páscoa. Naquela época, né, eles comiam o pão sem fermento, que o pão representava era o pecado, né? E era época de pães asmos. Então Pedro foi preso, né? Mandou prender Pedro. Perdeu Pedro. Então, no 5 diz aqui: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só. Pedro foi preso, né? Por aquele povo, né? E a igreja estava lá intercedendo por Pedro, orando. A igreja são as pessoas, né? Que oram, que buscam a Deus. Então a igreja, ela estava fazendo contínua oração, né? Contínua oração, que era uma oração atrás da outra, orando por ele, né? A Deus.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, gente, o livramento que Deus vai dar a Pedro nessa noite. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na nharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Assim, digamos que Pedro estava preso, né? Com as algemas, e o anjo disse: levanta-te depressa. Aí ele foi libertado. E disse o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Coloca a tua capa nas costas e segue-me. E saindo o seguiam, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Olha só. E Pedro, né, seguiu o anjo, né, pensando que tivesse tido uma visão, sonhando, alguma coisa assim. Mas tudo que o anjo fez, ele fez, né? E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Olha só, Deus livrando Pedro, né? Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Aí a gente diz aqui que Pedro, porque Deus livrou a Pedro e não pôde livrar Tiago e irmão de João, não é? Porque a igreja, gente, estava em constante oração por Pedro, né? E Tiago e João foram pegos de surpresa, né? Infelizmente, eles morreram, mas eles estão com Deus, né? Percorreram a rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Olha só. Deus enviou o anjo para livrar Pedro, né, do julgamento daquele povo, né? E eles iam matar Pedro, né? Mas não chegou a hora ainda, né? Tudo sem seu tempo, sua hora. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só. Eles estavam reunidos na casa do irmão Marcos, né? Onde muitos estavam reunidos orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de tão alegre não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Gente, como existe pessoas incrédulas, né, na igreja. E até hoje é assim, viu, gente? A gente ora. Estava orando, não foi? Por Pedro. E quando Pedro se libertou, eles não acreditaram. Meu pai, como é que pode, né? Aí disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Tem muita gente que é assim, viu? Pede oração é quando Deus faz um milagre. Meu Deus, nem acredito que aconteceu isso. Mas Pedro perseverara em bater, né? Continuou batendo. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem. Silêncio, gente. Eu escapei da prisão. Contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse-lhe: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Ele não sabia, né, que Tiago